Como entender os ciclos da vida e prosperar com eles. O vídeo de hoje vai ser muito especial porque eu vou mesclar conceitos do taoísmo e dos princípios herméticos. Tudo isso para mostrar para vocês as graves consequências de não se entender esses ciclos, bem como passar dicas de como contornar os vales e também dicas para prosperar com todos esses ciclos. Saudações, viajantes da luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Raio-X Espiritual. Meu nome é Shen e hoje a gente vai falar sobre os ciclos da vida. Eu acho bastante pertinente falar sobre esse assunto agora, que a gente acabou de passar de ano, né? 2024 promete ser um ano bastante agitado. Se você acha que 2023 foi agitado, se prepara para o ano de 2024. A gente vai passar por um chacoalhão muito intenso, onde todas as energias vão ser sacudidas. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do seu nível de consciência, da sua intenção e de como você vai navegar esse ciclo que se abre agora. Foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo agora, na virada do ano, no início desse grande ciclo que começa agora, para quem sabe trazer um pouco de clareza, luz e serenidade para contornar e prosperar durante esse momento tão agitado que vai ser 2024. Antes da gente começar o vídeo, eu queria expressar a minha gratidão aqui por todos vocês que me acompanham desde o ano passado. O início da jornada, a caminhada aqui no YouTube é muito recente, né? Mas que com certeza foi um marco muito importante na minha vida em 2023. Eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo empenho, pelo crescimento consciencial e espiritual, né? O engajamento é muito importante. E eu queria agradecer vocês também por possibilitar que eu sirva ao meu propósito através desse projeto, que está sendo muito bonito e que está trazendo tanto benefício para todo mundo ao redor. Então eu queria agradecer de coração, deixar registrado aqui a todos vocês e desejar muita paz, bênçãos e prosperidade, e principalmente evolução espiritual para o ano de 2024, para vocês e para todos os seus familiares. Vamos para o vídeo agora? Bom, para início de conversa, eu queria deixar claro que tudo em nossa volta é cíclico e a vida segue um ciclo natural. Então o dia, ele marca uma rotação da Terra. Um mês compreende várias fases da Lua, completando um ciclo lunar. Então, especialmente para as mulheres, isso fica bastante sensível e pode ser uma vantagem, se bem utilizado. Um ano completa uma translação da Terra ao redor do Sol, marcado pelas 4 estações. E a vida de um indivíduo como um todo é um ciclo também. A gente tem a infância entre os 7 e 8 anos. Depois da infância, quando a gente soma mais 2 ciclos solares, a gente completa 33 anos, que é um marco muito importante para a abertura espiritual e para o crescimento espiritual de uma pessoa, desde que ela tenha se preparado ao longo desse tempo. Os 42 anos é um novo ciclo muito importante para os homens, e os 46 anos, um ciclo muito importante para as mulheres, onde a gente tem mais um solavanco de evolução, agora numa intensidade um pouco menor, voltado para o amadurecimento e a conservação da energia e do físico, desenvolvido no ciclo anterior. E aos 60 anos, começa um novo ciclo muito importante, onde as pessoas não são nem mais muito homens, nem muito mais mulheres, por conta do físico, por conta do biológico, e a gente entra numa etapa mais consciencial, de expansão da consciência. Então, o ciclo que se inicia aos 60 anos pode ser um marco muito importante para a evolução e expansão consciencial da pessoa, que não depende mais tanto do corpo, mas sim muito mais da consciência. Mas, infelizmente, muitas pessoas chegam nesse marco já muito debilitadas, né? Tanto fisicamente, quanto energeticamente, quanto consciencialmente. A consciência já está muito afunilada e muito engessada a todos os conceitos que ela se prendeu ao longo da vivência. E o corpo também, muitas vezes, muito mal cuidado, muito mal conservado, e isso impossibilita da pessoa aproveitar desse ciclo tão virtuoso dos 60 anos. Note, então, que envelhecer não precisa ser um processo dolorido e mórbido. Ele pode ser um processo lindo e natural,
desde que você tenha consciência e preparo em cada momento e em cada ciclo da sua vida. Então, fechando aqui o conceito do ciclo, a nossa vida inteira, se você for analisar, ele é um ciclo, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece e a gente parte para começar um novo ciclo em outra vida ou em outro plano. Tudo é cíclico na nossa vida. Então, o que eu quero dizer com toda essa introdução sobre o ciclo é o seguinte: tenha consciência de que tudo na vida é cíclico. Uma vez tendo noção de que a vida é cíclica, isso implica que a gente entende que a vida vai ter picos e vales, picos e vales. E tendo a noção desses picos e vales, a gente vai poder navegar com muita maestria esses altos e baixos da vida e até prosperar com isso. Ao passo que quem se esquece dessa natureza cíclica da vida sofre muito e vive uma vida muito caótica, porque ele fica à mercê. A vida dele é governado pelo meio externo, onde a gente não tem nenhum controle. Então temos aqui dois grandes benefícios, duas joias para as pessoas que têm consciência da natureza cíclica da vida. O primeiro é de que essa pessoa ele se torna muito mais centrada e independente do que acontece no exterior. As pessoas que têm um nível elevado de despertar, elas não são influenciadas nem pelos astros, porque eles já estão servindo o propósito deles e eles estão numa via expressa. Eu vou falar sobre isso num vídeo separado, porque ele rende muito assunto. Mas comentando bem rapidamente aqui, os astros, eles têm uma influência muito grande sobre a vida aqui na Terra, mas sobretudo nos animais instintivos, que estão com pouco nível consciencial e que fica à mercê, então, das perturbações e vibrações da Terra. Então, os cardumes, os animais, as marés, tudo isso é muito influenciado. Mas um ser desperto é muito pouco influenciado por todas essas energias. E eu vou tratar sobre isso num vídeo separado, porque, como eu falei, ele rende muito assunto. A segunda grande vantagem das pessoas que têm consciência da natureza cíclica da vida é de que elas conseguem aproveitar dos picos e vales de cada ciclo. Então ele consegue se aproveitar da euforia e também da depressão. A própria economia segue ciclos, né? Então o país cresce, a renda sobe, as pessoas consomem mais, as empresas investem mais, mas aí os preços sobem muito, as pessoas e as empresas se alavancam, ficam com dívida, o poder de compra cai com a inflação alta, e aí o juros sobe, e aí a gente começa de novo uma desaceleração, uma recessão, para depois começar de novo um ciclo de alta. Então a própria economia é cíclica. Tem até uma velha máxima no mercado financeiro que diz que o mercado ele é cíclico. E as pessoas que se esquecem disso perdem muito dinheiro. A pessoa que tem consciência da natureza cíclica da vida, ele também pode se resguardar nos momentos difíceis. Então imagina que você está no meio de um furacão ou sendo levado por uma correnteza muito forte, onde você está batendo em todas as margens, em todos os barrancos, em todas as pedras. A pessoa que tem noção de que ele está vivendo isso, ele simplesmente vai boiar, ele vai flutuar, ele vai se proteger e vai deixar a correnteza levar ele. Ele não vai nadar contra a correnteza, porque ele sabe que ele está num momento conturbado. Então ele vai apenas boiar e seguir o fluxo. Depois que o fluxo se acalma, aí sim ele vai começar a nadar e chegar na margem onde ele quer chegar. Então ter ciência desses ciclos e dos momentos que a gente está é muito importante. Porque além de trazer oportunidades para prosperar, ele também possibilita que a gente se resguarde e conserve nossa energia nos momentos que não se deve desperdiçá-la. E aí agora a gente entra num tópico muito importante sobre o perigo dos ciclos. Um dos maiores perigos dos ciclos é que, além da pessoa não ter ciência de que as coisas são cíclicas, elas tendem a perpetuar o momento atual que elas vivem. E isso acaba acentuando as extremidades de cada ciclo, de cada pico e de cada vale. Então, colocando isso no exemplo, uma pessoa que está ganhando 30% em um investimento, em uma ação que ela comprou, ela tende a querer ficar com aquela ação e deixar que isso suba mais e chegue no 100%, 120% para depois vender. E o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa está passando por uma crise e perdendo muito dinheiro, ela tende a achar que é o fim dos mundos, que tudo vai acabar, que nada vai dar certo e que ela vai perder todo o dinheiro dela. Então, o grande perigo de agir dessa forma é que a gente acentua as extremidades.
Então elas acabam tomando medidas e atitudes que na realidade são as inversas do que elas deveriam fazer. Então quando está tudo bem e a gente está ganhando dinheiro, o ego e a ganância tomam controle e corre desenfreadamente e a gente acentua o nosso pico. E quando a gente está mal, a gente tende a nos menosprezar e a nos maltratar ainda mais. Isso é péssimo, porque além da gente não entender a natureza cíclica das coisas, a gente perpetua o momento onde a gente está. E geralmente isso acontece nos picos e nos vales. Então isso causa um desequilíbrio muito grande na vida da pessoa. Então o buraco fica cada vez mais fundo e o pico fica cada vez mais alto, onde depois o vale vai ser ainda maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa mente ele tende a acentuar e perpetuar o cenário atual que a gente está vivendo. E isso não é verdadeiro, porque a gente se esquece de que tudo é cíclico e que a gente vive momentos de altos e baixos. Tem um ditado popular que eu gosto muito, que fala o seguinte: para você avaliar o caráter de uma pessoa, você deve observar a humildade dela quando ela tem tudo e a paciência e a resiliência quando ela não tem nada. Então isso é muito legal e verdadeiro, porque a gente vê muita gente que está bem, né, que é todo pomposa, tá tudo perfeito, mas quando a maré desce e ela perde tudo, ela vira outra pessoa. Quantas pessoas conseguem se manter firme, manter o caráter, o bom senso e o propósito, independente das marés? Isso realmente mostra o caráter da pessoa e o nível de expansão consciencial que essa pessoa tem. Lembra que eu falei? Quanto mais evoluído, menos influenciado em relação ao meio externo essa pessoa é. Na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, essa pessoa vai permanecer igual. Então, quais que são as soluções para a gente evitar essa tendência perversa, né, da gente acentuar as extremidades? O primeiro, eu acho que já ficou bem claro, é a gente ter a ciência de que tudo é cíclico. Isso está bem claro já, né? A segunda dica que eu gosto muito e eu uso muito no meu dia a dia é o seguinte: tenha ciência de qual ponto você está dentro do ciclo atual. Tenta se identificar, imagina um ciclo aqui, tenta identificar onde você está. Tenta identificar se você está mais perto do pico ou do vale. Eu sempre faço isso porque isso me ajuda muito a avaliar e ter calma, paciência, humildade, ou acelerar ou desacelerar, porque isso me traz equilíbrio. Então depois que você se localiza onde você está no ciclo, sempre busque movimentos que te levem ao centro. Em vez de você sofrer tanto nos altos e no vales, tente ser sereno, tenta se manter centrado, sempre no meio, sempre jogando contra essa maré perversa de ficar acentuando as extremidades. Se localiza e joga para o centro. Então quando você está no pico, ganhando muito, super bem, prosperando, busque a humildade, busque a servidão, busque o amor, tenta desacelerar. E o mesmo vale quando você está lá no fundo. Se você identificou que você está lá no fundo, agora é a hora de você ser carinhoso com você mesmo. Ativa o modo mãe, né? Vai lá comer bem, vai se cuidar, vai cuidar da sua saúde, não se cobre tanto, não se julgue muito, não pegue pesado com você mesmo. Agora que você identificou que você está no meio de um turbilhão, se resguarde, conserve a sua energia vital. Agora não é hora de você ser o Hércules e dominar o mundo e se autocriticar. Você tem que fazer o oposto. Então faça coisas leves, que você goste. Não saia tentando conquistar o mundo quando você está no vale, tá bom? Se reequilibra, tenta chegar no meio. Aí depois você acelera de novo e depois você freia de novo, tá bom? Se mantém nessa linha reta, sem sofrer tanto com os picos e com os vales. Eu sei que executar isso é difícil, né? Quando a gente está eufórico, a gente quer acelerar ainda mais, a gente quer ganhar ainda mais. E quando a gente está lá no fundo, às vezes a gente quer mexer muito, a gente quer resolver o problema na hora. Mas se resguarda, tá? E quando você está lá no auge, desacelera, seja humilde, sirva. Isso também é muito comum para as pessoas que têm depressão e bipolaridade. É por isso que é muito comum pessoas com depressão aparentar ter muita energia e muita felicidade, até em excesso. Sempre quando eu vejo uma pessoa com muita felicidade, com muita energia, assim, acima do normal, muito acima do normal, eu fico preocupado, porque quanto maior o pico, maior vai ser o vale depois também. Então por isso que é muito comum pessoas com depressão e com bipolaridade sofrer essas variações muito grandes, porque é um descontrole e uma falta de consciência desses picos e dos vales. Então ter consciência disso
e buscar sempre o centro pode ajudar muito essas pessoas também. Quando as coisas estão mal, não se maltrate, não pise em cima de você mesmo, não é o fim do mundo, tá bom? Se resguarde, faça uma coisa gostosa, esquece um pouco as obrigações, tá bom? Não vai acabar o mundo. E quando você tá muito feliz e você tá no 220, tenta desacelerar um pouco, busca o centro, busca sempre o centro, não vá nas extremidades, tá bom? Se você evitar as extremidades, eu te garanto que a sua vida vai ser muito mais serena e vai fluir muito melhor. Busque o centro, busque o contrabalancear das extremidades. Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu queria conscientemente trazer ele agora no inicinho de 24, porque ele promete ser um ano de muitos chacoalhões. E isso pode ser muito bom ou ruim, dependendo do seu nível de preparo e de consciência. Então eu estou aqui munindo algumas informações que eu espero ser muito útil para vocês nesse ano de bastante agito, mas que também promete muitas transmutações positivas. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.